Vamos para o nosso próximo destaque. Olha só, na tentativa de impedir invasões do MST no tradicional Abril Vermelho, o governo federal deve anunciar um pacote de medidas com o objetivo de impulsionar assentamentos de terra pelo país. O movimento vem demonstrando descontentamento com o ritmo de desapropriações na atual gestão de Lula, de quem é aliado histórico. As ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário vão incluir compra de terras, financiamento de agricultura familiar, metas de reforma agrária, de demarcação de terras de quilombos e apresentação de uma prateleira de terras que possam ser usadas para assentamentos. O problema é que essas eventuais medidas a favor do MST ameaçam criar novos atritos do Planalto com o agronegócio, setor resistente ao governo, mas que vem recebendo acenos em uma tentativa de aproximação. E aí, Bruno, ficou uma saia justa para o governo, né? E parece que a solução vai ser tentar fazer alguma concessão, né? Atender alguns dos pedidos do MST, aumentar o total de assentamentos para tentar evitar que haja invasões e todo o desgaste que é decorrente disso, né? É duro a gente ter que ceder para alguém que pratica invasões de propriedade. Eu não conheço uma atividade, um país ou qualquer instituição que tenha algum tipo de desrespeito à instituição privada, que a gente consiga atrair investimento, que consiga manter uma estabilidade no médio e no longo prazo. Isso para mim é incabível. Ter um mês que chama de Abril Vermelho, que é mês de invasões, o Brasil é muito triste. O Brasil é muito triste. Então, me parece que a gente falta o básico. A gente passou alguns anos sem invasões e a gente viu um número agora. Inclusive, parece que tiveram alguns meses em que essa própria instituição aí estava entrando em confronto com o governo dele, que estava pedindo mais apoio, não é? Alguma coisa assim do tipo. Enfim, então eles brigando ali entre eles. Agora, eu simplesmente fico boquiaberto por imaginar que a gente precisa fazer concessões a alguém que invade propriedade privada. Esse tipo de ação não tem que ter, vou ajudá-los de alguma maneira. Você tem que reprimir o crime que eles estão fazendo. É simples assim. E mais, hoje a gente vive uma inversão de valores, que eu tenho uma série, por exemplo, de conhecidos que têm as suas terras, que hoje tem medo de pleitear aquilo que é dele. Sim. Quando alguém invade. Ou seja, nós vivemos uma inversão de valores por completo. De novo, para mim, são ações que precisam ser criminalizadas como elas de fato são. E aí, João? Diga lá. Bom, eu acho que é importante até esse espaço da Jovem Pan para a gente explicar o que é a diferença de ocupação e de invasão, né? Invasão é o que aconteceu, por exemplo, no 8 de janeiro. Ocupação é algo que você está indo em linha com a Constituição Federal. Sim, não sei se você sabe, mas na Constituição fala da função social da propriedade. Tem algo chamado reforma agrária, que grande parte da população não sabe o que é isso. Então fica tranquilo, se você tem um sítio em Ibiúna, ele jamais vai ser motivo de uma ocupação. Mas se você tem uma área muito grande, um grande latifúndio, que ele é improdutivo, ou que você usa de instrumentos análogos à escravidão, se você tem nessa sua área trabalho análogo à escravidão, você não tem direito de ter essa terra. E não é que você vai ser roubado por essa terra. A ocupação é uma forma pacífica de você pressionar o poder público para ter a reforma agrária. Quando tem a reforma agrária, o governo, o Estado, ele vai comprar aquela área, não vai roubar de ninguém, ele vai comprar aquela área, vai desapropriar. Se tiver construções em cima, vai pagar com dinheiro também aquela construção que tem em cima e vai lotear para ser um assentamento. E o que é um assentamento? A pessoa que for morar lá, ela vai receber aquele espaço, ele não pode vender aquela área e ele vai produzir comida. Eu não sei se você sabe, mas o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Eu, através da empresa que eu represento, nós já financiamos várias cooperativas produtivas do MST. Sim, em operação que foi na Bolsa de Valores, na B3. Tem diligência jurídica de grandes escritórios em cima dessas cooperativas. E vou além. Tenho certeza que grande parte da comida que você come vem dos assentamentos da reforma agrária. Agora, Davi, mesmo com essa característica do movimento, como o João estava narrando, parece que o governo não está tão convencido disso, tanto que tenta se dissociar do movimento, né? Teme o desgaste que isso vai ter junto à bancada do agronegócio no Congresso, está buscando essa aproximação e vai conceder alguns assentamentos justamente para evitar essa cobrança mais incisiva do movimento, né? Não quer mexer nesse vespeiro, né? É verdade, Bruno. Até porque o governo recentemente tentou estabelecer uma ponte com o agro, né? Teve uma reunião com as lideranças do CNA para tratar da agenda legislativa do agro, isso recente. Foi um movimento para tentar reaproximar o governo do setor do agro. Eu estou com o Bruno, sabe? Eu acho o seguinte,
Não dá para defender MST, não dá para defender invasão de propriedade. Função social da propriedade, esse decreto, esse selo, essa chancela, não é dada pelo MST, é dado pelo Poder Judiciário que desapropria a terra. Então há que existir um processo de desapropriação para que aquela propriedade seja reconhecida como desapropriável. Portanto, que o governo vai pagar lá o valor da justa indenização para o dono da terra. Não é o MST que faz isso. Não é ninguém que invade a propriedade que faz isso. Quem faz isso é o poder público através do Poder Judiciário. Então, veja, se eu justifico a ação do MST como impulso para a intervenção do Estado, eu estou dizendo o seguinte, então, vamos validar o justiçamento. O sujeito vem aqui na minha casa, coloca a arma na minha cabeça e diz o seguinte, eu quero aquilo lá, por que você não está usando aquilo? E aí o poder público tem que intervir e entregar aquilo para aquele indivíduo que está com a arma na minha cabeça. É essa a lógica? O MST, então, é uma mola propulsora da reforma tributária quando invade e ocupa propriedade privada. Gente, isso é um dos pilares mais fundamentais da sociedade ocidental, a propriedade privada, junto com a liberdade de expressão. Se a gente, de certa forma, relativiza isso, torna tudo possível, para o bem ou para o mal, para a esquerda ou para a direita. Aqui não tem ideologia, aqui não há ideologia. Eu não posso sustentar que o crime possa justificar uma ação pública. Então eu vou querer desapropriação praticando um crime? Eu vou viabilizar a desapropriação porque eu invado? Para mim, inadmissível uma situação dessa. Então, eu não consigo defender, por mais que a lógica e compreendo o argumento do João, de quem defende, eu não consigo defender o MST, Abril Vermelho, sei lá o que mais. No ano passado nós vimos o que foi o Abril Vermelho, nem sabia que era Abril Vermelho. Fiquei sabendo agora. Eu queria saber se alguém... Embrapa, invasão de sede de INCRA, o diabo, desculpe. Não, pode continuar. João. Rapidinho, João, ainda estou devendo o comentário do Pagotto. Eu não sei se alguém aqui já foi em algum assentamento, eu já fui em vários assentamentos. Eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos já fez reforma agrária. O Japão já fez reforma agrária também. E ninguém vai chegar com uma arma na sua casa. O que está falando é de propriedades improdutivas que estão absolutamente largadas e normalmente de pessoas que têm dívidas ultramilionárias com a União. Ou pessoas que fazem trabalho, que utilizam de trabalho análogo à escravidão, que eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo e que estão aqui na mesa são contrários a esse tipo de trabalho, né? Ô, João. Claro, mas você não pode responder. Mas voltando... crime. Não tem crime. Não tem crime. Está na Constituição Federal. Algo que está na Constituição não é crime. Função social. E o Davi levantou um ponto importante. Essa definição do uso social da terra não deveria partir da justiça? Claro. Será que o próprio movimento pode se dar essa autoridade de definir, olha, essa propriedade está cumprindo, essa não está, eu vou invadir ou eu posso explicar para vocês. Nós vamos voltar como é que é isso? Não, eu posso explicar para vocês, porque tem um desconhecimento muito grande de quem não conhece, e eu respeito quem não conhece, mas o meu convite é que passe a conhecer, que passe a visitar. O que acontece é o seguinte, se você ficar sentadinho na sua casa falando assim, vamos fazer reforma agrária, não acontece. No Brasil tem milhares de pessoas que estão largadas na sociedade. E a forma de você pressionar o poder público é você ocupar uma área que é passível de reforma agrária. Eles fazem um grande estudo e falam, essa área aqui, ela está devastada, ela não cumpre o que está na Constituição Federal. Então, por conta disso, a gente ocupa essa área de forma pacífica e daí o governo vai lá, é uma forma de você pressionar o poder público. Isso no Brasil, gente, o mundo inteiro funciona assim. Na França tem greve toda hora. Não, e aqui é muito preocupante quando as pessoas começam a deturpar isso, falar que alguém chega na sua casa com uma arma. Isso não acontece, gente. Eu conheço muita gente da Faria Lima e conheço muita gente do MST. Eu prefiro muito mais conviver com as pessoas do MST. Isso é uma opção sua e tá tudo bem. Você conhece alguém do MST? Não, não, mas eu também nem quero, porque não condiz com aquilo que eu prego na minha vida. Então, que você não conhece. Eu faço trabalho voluntário, por exemplo, em comunidades carentes, eu fiz 3 meses na Cracolândia. Então, não me julgue por ser da Faria Lima e por supostamente ter uma condição social XPTO ao que eu faço no meu dia a dia. Então, se eu não quero pregar quem não defende determinadas coisas que eu considero errada por invadir propriedade privada, que é um dos pilares principais de qualquer sustentação econômica, não me julgue dessa maneira, olhando se eu não conheço alguém do MSD, que eu não faço questão nenhuma de visitar um assentamento, porque eu prefiro gastar meu tempo na Paraisópolis visitando pessoas que eu ajudo a ler livro. Vamos só focar aqui na pauta, no tema que está em discussão, João. Não vamos levar para o caminho pessoal aqui, nem você, Bruno, nem você, João. Vamos acaba deturpando
Um povo que, infelizmente, assim, eu não quero conhecer, eu não quero chegar perto dessas pessoas. Eles estão só defendendo a Constituição Federal. Se você não quer defender a Constituição Federal, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas isso não foi dito também, né? Foi? João? Ninguém falou que há uma rejeição, uma fobia a essas pessoas. Vamos com calma também. Ele está falando que essas pessoas são criminosas. Foi isso que eu vi? A instituição. Que a atividade é criminosa. A atividade de invasão, sim. Foi o que eu falei E de da atividade. Como assim? Ocupar terra privada, sim. Qual que é a diferença? Não. Sim, ocupar fazendas que é propriedade. Enfim, vamos estudar um pouquinho mais, gente. Vamos lá, próximo. Falta teu comentário também, Pagotto. O que achou dessa estratégia do governo agora no Abril Vermelho, optando por fazer a concessão de algumas propriedades para tentar evitar que haja essa onda de invasões ou ocupações pelo MST? Ô, Brown, esse debate, ele é revelador de muitos Brasis. Eu vou dar a minha opinião pessoal aqui, tá? Eu acho que assim, você que está em casa precisa saber uma coisa ou só relembrar essa questão. Nada no Brasil foi conquistado em termos de conquistas sociais. Por que conquistas sociais? Por que não estamos falando do livre iniciativa ou das pessoas cuidarem? Porque tem problemas sociais que demandam soluções que são coletivas e mais amplas. Nenhuma vez você teve conquistas sem luta. Luta social é parte da sociedade. Mas para muita gente, aqui eu não estou fulanizando ninguém, luta social é abaixo-assinado no máximo. É esperar. Eu vou te fazer uma pergunta, Brown. Indique uma fazenda improdutiva no Brasil que não cumpria o artigo 184, não estamos falando de cabeça de ninguém, artigo 184, a propriedade tem que cumprir a função social. Uma propriedade que, descumprindo, o Estado foi lá de maneira de ofício e desapropriou para a finalidade da reforma agrária. Não existiu isso faz parte de um conto de fadas. Se não há pressão, não vai o Estado sair da sua condição inerte. O Brasil tem 2/3 das terras que o Brasil tem, que são agriculturáveis. Olha o que eu estou falando. Das terras que já estão sem, não tem floresta, não é protegido, não é área de cerrado de proteção ambiental, não são áreas de proteção, são áreas agriculturáveis. 2/3, quase 100 milhões de hectares, são improdutivas. Não sou eu que estou dizendo isso, Ronaldo vindo aqui no programa. São dados do Estado brasileiro, do IBGE e do INCRA. E por que essas terras não são destinadas? Isso, Brown, deveria ser inclusive uma defesa da Jovem Pan. Nós queremos que essas terras improdutivas cumpram o papel, a finalidade que elas têm de produção de alimentos. Reduzir a inflação de alimentos no Brasil é necessário. Assentar, são 4 milhões, estima-se, de famílias sem terras no Brasil. Assenta isso, acaba com a ocupação de terra. Não é complicado. Os países desenvolvidos, Davi, fizeram isso na sua história. Todos eles fizeram um processo como esse, de assentamento das pessoas. Não é assentamento para distribuir propriedade, para as pessoas saírem vendendo. É assentar em que elas, inclusive, precisam cuidar daquela terra e garantir que estão produzindo. Mas essa definição partiu de governos, de justiça ou dos próprios ativistas? Não, tem mecanismos de aferição, de produtividade. Esses mecanismos são datados, inclusive, da década de 70. Eles precisam ser atualizados. Brown, o que a década de 70 considerava como produtiva, hoje poderia estar no limiar de uma terra improdutiva. Não estou nem entrando nesse debate. Salvo engano, a última regulamentação sobre produtividade da terra no Brasil é de 74. Não teve depois outro. Subjetiva essa definição? Não tem nada de subjetivo. Não, Brau. Mas o próprio você, como jornalista, não pode falar isso. O movimento, quando faz uma ocupação, ele não vai lá e toma e fala daqui não sai nunca mais. Ele faz um ato. Mas ele está classificando como improdutiva aquela área, né? O seguinte, você que está em casa, sendo simpático ou não, e também eu desafio aqui a mesa, não sou de ficar fazendo desafios, mas eu estou adotando um pouco esse método. Faça um levantamento de uma propriedade produtiva que foi desapropriada. Faça um levantamento, pesquise, faça uma pesquisa. Hoje é muito fácil fazer esse tipo de levantamento, de buscar essa informação. E mais, você aí em casa, que tem sua propriedade rural, e ela é produtiva, tem seu gado, tem sua horta, sei lá o que você tem, seu pomar, não precisa se preocupar, tá bom? Não precisa se preocupar, porque o Estado vai te proteger. E aí o Davi tem razão, o Estado defende a propriedade muito mais do que a vida no Brasil. Isso não é de hoje, hein?
Isso eu não estou trazendo novidades. Ah, mas eu não concordo com isso. Na ideia você pode discordar, mas da história você não pode discordar. O Estado no Brasil defende muito mais a propriedade, seja da terra, seja a propriedade em abstrato, do que a vida em qualquer circunstância. Então você que está aí na sua casa, vendo a Jovem Pan, preocupadíssimo com o Abril Vermelho, pode ficar tranquilo. Se você tem uma terra e ela está produzindo, o MST vai passar longe da sua terra. Agora é você que está em casa. É especulador com a terra, achando que quer especular, investe na bolsa. Quer especular, investe no capital financeiro e pronto. Só para a gente não estender muito, o Davi pediu um complemento. Não, é que todo mundo está falando, também. Eu também estou... Então, estamos aqui para isso, mas vamos, com todo respeito, vamos por partes. O Davi, depois o João, vai lá. Com todo respeito, viu, Pagota, a tua argumentação, respeito a tua opinião. Então, acho que nós devemos transferir ao MST o monopólio da definição do que é propriedade com função social ou não. Nós devemos entregar e tirar do judiciário. Vamos passar assim, ó. Isso aí é o MST que vai fazer. Ô, Davi, o judiciário não precisa entrar nisso, porque o próprio MST já sabe o que é, o que não é, ele invade o que não é. Davi, tá tudo certo. Vamos então, fazer só um ponto. Existe é da essência do Estado Democrático de Direito o império das leis, gente. Nós não podemos trabalhar com o império fora da lei. Nós não podemos admitir que qualquer indivíduo exerça a autotutela. Senão nós estamos voltando ao primitivismo. Isso é autotutela. Isso é autotutela, está dizendo que não é justificável. É um absurdo. Você está em casa, tem que... Espera aí. É justificável. Espera aí, deixa eu concluir. É justificável a invasão à propriedade. Por quê? Ah, não, porque existe uma luta de classes, uma luta social, e só assim se justifica a desapropriação da terra. Sim. Ora, bola. Sim, Davi. E nós estamos no Brasil, Davi. Isso é espera um pouquinho, Pagoto. Por isso que nós estamos na... Não, é que eu estou na tela, lá, eu quero só fazer o contraponto. O João já te passou a vez, vai lá. Davi, são 400 mil famílias assentadas dessa experiência que o João conheceu através de um trabalho que ele faz com a produtividade da MST, com o setor de produção da MST. Maravilhoso. Davi, 400 mil famílias. Sabe quantas pessoas? Sabe quantas pessoas são? São 2 milhões de brasileiros estão assentados na reforma agrária graças à ação e não à expectativa de que o Estado vá por conta própria. E essa ação conquistou essas terras. Agora eu quero desafiar, Davi. Traga aqui uma fazenda dessas 400 mil famílias, uma fazenda que o MST ocupou e que foi desapropriada e era produtiva. E o proprietário foi injustiçado. Uma só. Então só eu vou te trazer o raciocínio inverso. Vamos espremer o Abril Vermelho do ano passado? Vamos espremer. Lembra lá o que aconteceu? Vamos Embrapa. Denúncia, luta social. Embrapa, entraram lá. Não precisa gritar. Embrapa. Não precisa gritar. Entraram se tá nervoso, Embrapa. não precisa gritar. Não, você está dizendo que o MST é um movimento maravilhoso, cheio de anjos e coisa e tal. Tô dizendo isso. Invadiram a Embrapa. Invadiram sede. Você está coletivizando. Invadiram sede do INCRA. Todo mundo é maravilhoso. Entendeu? Se alguém quiser... Vamos de cada vez. Não, Bruno, não vou te dar essa... Vamos lá, o João, depois o Bruno. Vai lá, João. Não vou comer essa pilha, não. Só uma pergunta. Vocês sabem o que é o MST? Se é uma organização, uma associação, é uma empresa? Só um segundinho. Vocês sabem o que é o MST? Se é uma associação, é uma empresa, uma cooperativa? Vocês sabem? Eu imagino que seja uma cooperativa. E você, Davi? O que é o MST? Acho que é uma associação, né? Gente, a gente está começando uma conversa pouco em que as pessoas não fazem ideia do que é o MST. É um movimento social. Ele não é uma associação, nem uma cooperativa. E o que isso dá o direito deles ser? Eles não sabem o que eles estão falando. Então, assim, a gente está discutindo algo em que duas pessoas conhecem profundamente o que é o MST e duas pessoas não fazem a menor ideia. Um acha que é uma cooperativa, o outro acha que é uma associação. Mas Davi, a gente já falou sobre economia que vocês nitidamente não sabem A mais B. E aí a gente também não falou isso para vocês. Eu trabalho no mercado financeiro. O Bruno está tentando... Exatamente. Calma lá, o Bruno está tentando me desmoralizar. Gente, vamos tentar manter aqui o mínimo de nível. Né? Eu conheço, não sei se você conhece. Você conhece o que é um certificado de recebíveis do agronegócio? Não, nunca ouvi falar. Você quer explicar pra gente o que é um CRA, então? Então, eu já emiti mais de 10 bilhões de CRA. Ele não conhece muito bem. Mas tudo bem, eu trabalho no mercado financeiro há 25 anos e conheço bem o agronegócio e conheço também o MST. Né? Eles não sabem o que é MST. Eu acho que vale depois a gente fazer uma aula para as pessoas entenderem mais. Né? Porque discutir com quem não faz a menor ideia do que é, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Valeu. João, só um ponto. No que muda a circunstância da invasão, a natureza jurídica do MST? O que muda? Se ela é associação, se ela é sindicato, se ela é um bando, se ela é o que é? Eu comecei explicando... O que muda a característica da invasão? É isso que eu queria entender. Eu comecei explicando a diferença entre ocupação e invasão. Você não entendeu? Para mim não existe nenhuma.
Se está entrando na minha propriedade privada, invasão, ocupação, chame do que quiser. É crime para mim. É minha propriedade. Eu comprei. Eu não vou dar direito de... Senhores, ele não entendeu. Não, Davi, vamos em frente. Entendeu a Constituição. Vamos para o próximo tópico, e aqui não vai ter consenso.